Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Quinta-feira. Ler com oração, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito nos capacita para cumprir a missão. De acordo com o Salmo 110:1, Cristo está assentado à direita do Pai, aguardando que Deus coloque seus inimigos por estrado dos pés. Mas quem executará essa obra? A Igreja. Contudo, a Igreja não tem condições de realizá-la por si mesma. Por isso, Deus enviou o Espírito. No grego, a palavra sopro é a mesma utilizada para espírito. Jesus já havia morrido, ressuscitado e tornou-se o Espírito. Então, quando apareceu aos discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam em primeira mão o Espírito dentro de si. Mas esse não foi um privilégio apenas dos discípulos. Esse mesmo Espírito entrou em nós quando cremos em Jesus, enchendo-nos da vida e natureza de Deus. Quanta graça! Naquela ocasião, Jesus disse aos discípulos que toda a autoridade lhe fora dada no céu e na terra. E nos versículos 19 e 20 de Mateus 28, ele ordenou: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é a missão da Igreja. Precisamos ter clareza de que estamos aqui para pregar o Evangelho do Reino. Nosso objetivo não é apenas salvar as pessoas do lago de fogo, mas levá-las a viver a vida da Igreja, onde serão ensinadas a guardar tudo que o Senhor nos tem ordenado. Na passagem acima, Jesus fez a promessa de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por outro lado, vimos no Salmo 110 que ele está à destra do Pai. Isso nos mostra que, essencialmente, Deus é um só. Ele é conosco enquanto cumprimos nossa missão. De nossa parte, o que precisamos é nos alinhar à sua vontade. Logo, busquemos ser aqueles que estão em harmonia com o propósito do Senhor. Assim, ele nos usará para fazer sua obra. Após comissionar os discípulos, Jesus foi assunto ao céu. Eles, todavia, não ficaram parados. Pelo contrário, partiram e pregaram o Evangelho por toda parte, cooperando com o Senhor. Quando o Senhor revela a palavra profética à Igreja e lhe dá uma missão, ela não pode ficar parada. Precisa agir, ter uma atitude imediata. Por isso insistimos uma vez mais. Não recebamos a palavra como um mero estudo doutrinário. Antes vamos praticá-la. Saiamos para pregar em todos os lugares. De fato, isso já ocorre entre nós. Embora sejamos um grupo pequeno, e mesmo em situação de pandemia, o Senhor tem nos abençoado e o Evangelho está sendo levado a multidões. Os colportores dinâmicos estão nas ruas todos os dias para orar pelas pessoas. Estimamos que 22 milhões de brasileiros receberam oração no último ano e foram conectados com Deus. É algo grandioso. Temos ainda o Avança Jovem, Expo Livro, Bucafé, GFCM, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Todos os dias, pessoas são alcançadas
por esses instrumentos que o Senhor nos deu. É um sinal de que o Senhor está confirmando a palavra profética que recebemos. Portanto, valorizemos tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Antes de sua ascensão, o Senhor determinou que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai. Essa promessa era o Espírito. Jesus havia lhes dito que não os deixaria órfãos, mas lhes enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo. Isso de fato se cumpriu, como se relata em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Deus cumpriu sua promessa enviando o Espírito Santo e batizou sua igreja, formada primeiramente pelos crentes judeus. O batismo do Espírito Santo nos tornou um só corpo e bebemos de um só Espírito. Se esse batismo não tivesse ocorrido, seríamos apenas pessoas salvas individualmente. Entretanto, graças ao Senhor, fomos batizados e abraçados pelo Espírito Santo. Logo, constituímos um só corpo, embora sejamos muitos membros. Hoje, esse Espírito está nos saturando por dentro e por fora, a fim de nos tornar um com Ele. Graças a Deus. Pergunta de hoje: qual é a missão da igreja? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.